Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais, além, é claro, das principais plataformas de podcast da atualidade. Só para citar algumas, aí, as principais, Spotify, Deezer, Amazon Music, estamos por lá, basta buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. Agora também estamos no YouTube, então todo o conteúdo do nosso podcast é disponibilizado no YouTube, além de algumas produções, alguns vídeos específicos que a gente faz. Tem vídeos de bastidores, tem alguns trechinhos das gravações e tem alguns vídeos específicos que eu produzo e a gente coloca por lá. Então assina o nosso canal, o canal do Talk to Biz no YouTube, ativa as notificações para acompanhar sempre as novidades. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, que é o nosso encontro mensal para falar especificamente sobre o mercado de tecnologia. Aliás, o mercado que está agitadíssimo, né? Nós estamos gravando num sábado, nos últimos dias tivemos anúncios aí do tio Marquinho falando de como ele vai livrar o Facebook desse presente e um passado recente nebuloso, fazendo com que todos acreditem que ele vai criar a nova internet, onde ele vai ser o dono supremo e absoluto. Óbvio que você já ouviu a voz dele, já ouviu o seu risinho maroto, então, se é Talk to Biz Tech, temos a participação do jornalista Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo a mais um Talk to Biz, Renan. Fala, Garcia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um programa aí, né, Garcia? Mais um aí que a gente hoje vai falar sobre o lançamento do Windows 11, né? Se alguém ouve, fala que esses caras são fanboys, só querem falar de Apple. Nada, a gente vai falar agora aqui de Microsoft, né, do maior sistema operacional que a gente tem hoje. E, Garcia, eu queria aproveitar o espaço aqui para fazer duas colocações aqui interessantes. Primeiro, ouvindo o programa, depois eu fiquei com isso na cabeça e fazer uma correção, né? Eu falei no último programa que a gente falava lá sobre a questão de Apple, a questão dos carregadores. Realmente, para quem já tem, já teve um celular da Apple, né, e já tem aquele carregador, aquela basezinha, não impacta. Você vai receber o cabo e tudo mais, mas quem é o consumidor de primeira vez realmente tem um impacto. Eu não tinha me atentado a isso. Não, mesmo. Mas isso você então, falou assim, também no programa. Não, acho que não. Falou. Então, assim, o que eu falei é a questão do... Porque, assim, a pessoa fica nessa... mas não recebe o carregador. Não, você recebe o fio novo, né? Porque, realmente, o fio é uma coisa que tem muito menos durabilidade, mas aquela coisinha eles não recebem. Então, por exemplo, se você vai comprar hoje, você não tem nenhum aparelho da Apple, e você vai comprar, e a gente também inclui a Samsung, que começou com esse papo também, você não tem aquela pecinha de encaixar o USB para encaixar na tomada, realmente. Então, aí só fica essa correção. E uma outra que é bem legal, mandar um beijo para Andréa Arcanjo, né, que trabalhou comigo no Sebrae, vira e mexe, ela tá ouvindo aqui, ela me mandou, que ela estava ouvindo o nosso último programa, legal. Então um beijo aí para a nossa ouvinte aí, Andréa Arcanjo. Um beijo, Andréa. Um beijo meu também, então, André, por favor, sinta-se beijado e abraçado, obrigado aí pela sua audiência. Mas enfim, você colocou esse detalhe, mas realmente, para quem é usuário novo, pesa um pouquinho a mais na Sim, aí realmente você conta. Vai ter que gastar. Vai ter que gastar um pouco mais, realmente. E a Samsung, né, isso me decepciona um pouco na Samsung, que ela muitas vezes perde a oportunidade de ter uma identidade própria, né? Ela faz questão de seguir ali, né? Isso me incomoda na Samsung, em pequenas atitudes em que ela poderia fazer diferente. Pelo contrário, né? Uma faz e aí todo mundo critica, mas ela vai lá e faz também. Exatamente. Então, assim, mas tudo bem, né? Não é o tema de hoje. Aliás, o tema de hoje, Renan Peixoto, é bom que fique claro para os ouvintes, que a galera pode falar aí também, mas agora estão falando do Windows. Não, pera lá, agora não. Estamos hoje no dia 30 de outubro, esse episódio vai ao ar na próxima quarta-feira e
Até então, o Windows 11 tinha sido anunciado e liberado para teste. Ele só foi liberado para download agora no mês de outubro. Então, por isso, eu e Renan Peixoto conscientemente aguardamos que a versão de fato estivesse liberada para as pessoas, para a gente fazer os nossos comentários aqui, a nossa análise. Porque, na verdade, a gente já está para falar disso há um tempo. A gente vem acompanhando isso há um tempo, né, Renan? A gente acompanha o lançamento da Apple, os anúncios do Google, e aí tinha acontecido também o anúncio da Microsoft, mas até então o sistema ainda não estava liberado. Você tinha um beta ali e alguma coisa para as pessoas testarem, mas não estava liberado. E agora, no mês de outubro, eu não vou precisar aqui a data exata, mas daqui a pouco a gente confere isso, o sistema de fato foi liberado para os usuários começarem a fazer suas atualizações. E aí estamos aqui, eu e Renan Peixoto, para fazer a nossa análise. E o mercado de tecnologia, como eu falei, tá bombando, né? Tem o Marquinho falando do metaverso. Eu pensei que ele fosse comprar a Marvel, falando do multiverso. Mas aí ele podia... O Facebook passa a se chamar Multi, ao invés de ser Meta. ou Marvel, enfim. Né? Eu já tô indo longe demais, Renan Peixoto. Por favor, me interrompa e vamos começar a falar de Windows. Microsoft, que detém aí nada mais, nada menos do que, sei lá, 98% dos computadores desktop e notebook do mundo. E em relação ao sistema operacional, tá tudo na mão da Microsoft. Acho que ninguém nem mais tenta brigar com ela nesse sentido. Durante os anos 90, você teve ainda uma briga, principalmente da IBM. Nos anos 2000, você teve o crescimento aí do Linux, que era uma plataforma aberta, mas os concorrentes que tentaram aí competir com a Microsoft não foram muito longe, exceto a Apple, que aí é quase como se você estivesse falando de um outro mercado, né? É engraçado a gente perceber dessa maneira, porque você não vê a Apple e a Microsoft competindo por espaço no sistema operacional, né? É muito legal isso, né? Como a gente vê que hoje a Apple domina o mercado, pelo menos o mercado americano, né, de smartphones, e onde que é um terreno que a Microsoft tentou entrar e falhou miseravelmente, ou já é o contrário, que aquilo as pessoas estão muito acostumadas, né? Mas teve o lançamento recente aqui dos novos MacBooks também, novos chips e tudo mais, e assim, mesmo ainda é aquilo, é um pouco mais caro. Você não está comprando... Você tem diferenças de mercado, né? Assim, enquanto hoje você comprou o Windows no computador do jeito que você quer, né? Ali na Apple você tem o mesmo modelo produto, que é todo fechadinho, então você compra um MacBook que você não tem como escolher muita coisa. Então a gente já tem esses modelos assim que já são bem diferentes e, obviamente, tem esse resultado de mercado em volta disso. Nos Estados Unidos, os MacBooks são muito mais utilizados do que fora, né? Assim, aqui no Brasil, na Europa, não é tão utilizado assim. Nos Estados Unidos é um pouco mais, mas assim, a grande maioria... Até porque aquilo, né? Por mais que você tenha o gosto de você usar, você, às vezes, no seu trabalho, você não vai ter, você vai ter diferente. Então, as pessoas também compram por uma questão de, cara, eu já tô mexendo no trabalho, mexo 8 horas aqui, nesse computador. Vou pra minha casa para ter um outro, tá, não sei que realmente, é aquilo, é uma coisa mais nichada, né? Dependendo, realmente, uma pessoa que gosta muito do sistema, usa ele, de repente, para uma questão mais profissional, e aí acho que entra um pouco mais nesse ponto, assim. E a Microsoft, realmente, depois a mudança do presidente fez toda a diferença. A Microsoft estava caminhando ali para, de repente, dar uma margem para perder essa grande liderança que vem se mantendo ao longo dos anos. Não vou dizer assim, ela ia cair, mas assim, já ia abrir uma... Né, hoje ela tem, como você falou, mais de 90%. Eu acredito que se o Steve Ballmer tivesse continuado, esse número talvez começasse a dar uns sinais de queda aí bem maiores e seria uma grande crise na Microsoft. E aí a mudança de presidente realmente foi uma coisa muito importante na Microsoft. Ele enxergou a Microsoft de uma outra maneira que realmente a gente está vendo até agora. O que a gente vai falar aqui de algumas situações do Windows 11 que são integrações com o próprio produto da Microsoft,
como tem aí um dos pontos a integração com a questão do Xbox, né? Sim. Que, assim, se você pensasse isso há 5 anos atrás, talvez nem tivesse tanta tecnologia assim, né? E a gente também tem que dar uma ponderada. Mas, assim, hoje você vê que é um sinal do que um pouco da Apple já faz, é integrar todo o seu sistema. Pô, se a Apple consegue fazer isso tão bem, né? Por que a Microsoft não consegue fazer também agora, né? Mas, por exemplo, está dialogando com o mesmo sistema. Tipo, o Xbox, ele não tem como mudar, né? Você não tem como ir lá... não, quero comprar com 6 GB e com outra placa, não. Então, como é uma coisa também fechadinha, fica muito mais fácil de você dialogar com o sistema operacional Windows, e isso daí é um dos pontos que a gente vai falar. Eu estava olhando aqui, o Renan, o Satya Nadella, não sei se a pronúncia correta é essa do primeiro nome, é o CEO da Microsoft, ele assumiu em 2014, sucedendo realmente o Steve Ballmer, e parece que a atualização do Windows foi liberada no dia 5 de outubro. No dia 4 de outubro, na verdade, um dia antes do previsto. A data oficial era o dia 5, mas eles liberaram um dia antes do previsto para a galera começar a atualizar seu Windows. Esse é um ponto interessante, onde você falou da distribuição, né? Acho que, óbvio, hoje, para quem recorre a um computador Windows, em outros mercados como o nosso, possivelmente está se buscando preço, porque você tem ali possibilidades de configuração bem mais acessíveis, e a gente já falou sobre o preço da Apple aqui no Brasil por inúmeras vezes, não vamos nem voltar nesse assunto, mas quando você fala do mercado norte-americano, quem vai para o Windows possivelmente está buscando muito mais praticidade e facilidade de compatibilidade, a nível de configuração também, porque você vai ter muito mais possibilidade nesse sentido no ambiente Windows. Quem busca computador gamer também, a galera mais adolescente para jogar, vai comprar o PCzão clássico ali, não vai para o ecossistema da Microsoft. Agora, a Microsoft ela já teve muitos problemas em relação a sistema operacional. Desde, acho que no Windows 7 ela já começou a ter menos problema. Teve o XP, que foi muito bom. Se a gente voltar no tempo, né? Isso, vamos ver aqui a galerinha que não eu não quero pagar de velho, mas eu usei o Windows 3.11, tá? Eu também. Eu lembro pouco, mas eu usei. Quando lançou o Windows 95, era aquela aventura de você instalar o Windows 95. Mas vamos lá. Vamos e assim, se a gente for. Vamos trabalhar um pouco esse lado, assim. Até. Eu não lembro exatamente, aí pode dar uma pesquisada aí, Garcia. Quando que o Bill Gates saiu da presidência da presidência da Microsoft. Mas assim, são 2 grandes produtos que tiveram na Microsoft e consolidaram muito ela no mercado, né? O Windows 98, que foi durante muitos anos também muito utilizado, um sistema operacional que realmente acho que botou a Microsoft realmente no mapa e com um poder que era difícil de se mudar. Então, tipo, é igual hoje, a gente fala que toda vez de questão de Android e iPhone, quem entra agora tem que suar muito a camisa, tipo assim, entrar hoje nesse mercado, cara, você pensar que você não vai ter uma fatia mínima do mercado, sim. Você tem que ter isso na cabeça. Deixa eu só passar uma informação aqui. O Ballmer assumiu a presidência em 1998. Então, da fundação até 1998, Bill Gates estava ali no comando. Em 98 o Bill Gates foi ali. O que ele fez ali na questão com 95, né, e 98, foi um dos mais usados, provavelmente o Ballmer estava aí, acho que se eu não me engano ele já era vice-presidente, ele já era do conselho, ele já tinha uma participação ali porque dentro. Ele estava na Microsoft também desde o início, junto com o Bill Gates e com o Paul Allen, que é aquele que já faleceu, inclusive. Isso. Aí depois, em 98, você teve aquele Windows ME, não foi? Millennium Edition, que acho que não foi lá essas coisas. Não pegou. E veio o XP, se eu não me engano. Eu não lembro se o XP veio antes ou... Acho que o XP depois veio o ME. Porque aí teve o Vista também. Se você não fala agora, é passar batido o ME, porque eu não lembrava dele mesmo. Você teve até o Windows 1.0, que corria lá com DOS. Depois teve o Windows 3.2, o Windows 3.1. Aí o Windows 95, 98. O Millennium Edition, Windows ME. Aí o Windows XP. Esse foi um sucesso. Ele foi lançado em qual ano? O Windows XP foi lançado em 2001.
Você vê que o Millennium não durou quase nada, né? Ele realmente em 98... Millennium e depois XP em 2001. Não, eu lembro, na época, assim, eu era moleque, que muita gente que tinha um computador, até porque naquela época também ter um computador não era todo mundo que tinha, e quem tinha também, ainda quando saiu o XP, ficou meio assim, tipo, porra, não vou mudar agora não, vou... Sempre tem esse movimento, né? Quando sai o novo, não vou mudar agora, vou esperar um pouco. E aí eu lembro que ficou um tempo, e quem mudou depois foi a mesma coisa quando aconteceu com o 7 e o Vista, né? Tipo, veio, aí ficou, não, vou ficar. Porque realmente, só assim, a ordem que é diferente, o Renan, o Vista veio primeiro, depois que veio o 7. Isso, veio o Vista 7. E o 7. E aí o pessoal sempre teve isso. Mas assim, realmente, quando você olhava, se você depois deu uma busca na internet, como é que era a tela de um Windows 95 ou 98 para o XP, teve uma grande diferença, assim, né? Uma mudança visual enorme, né? E de novas funções. E realmente ele durou muito tempo aí nos computadores da maioria das pessoas. E aí, como você falou, veio primeiro o Vista. O Vista foi um fiasco, assim, a galera reclamou muito do Vista. E aí depois eles entraram, até o pessoal brincava, tem um dos artigos que eu te mandei aí, não sei se é o artigo da Computer World, do Steven J. Vaughan, não sei se estou pronunciando corretamente, não sei se é nesse artigo que eles até brincavam, né, com a questão da Windows, da Microsoft sempre acertar uma versão e errar outra. Então, errou com o Millennium, acertou com o XP. Aí errou com o Vista, acertou com o 7. E aí, do 7, parece que ela meio que equilibrou, assim. Aí foi mais, aquilo. Né? Aí a gente volta um pouquinho, veio o 8, que o pessoal ficou muito naquela, que a tela eu lembro que a tela do menu dele era totalmente diferente, era uns blocos, que era aquela coisa que tentava dialogar um pouco com o celular da Microsoft e tal, e também a galera chiou, aí veio o Windows 8.1, que aí o 8.1 ele corrigiu essas questões, né, ficou mais tempo, e aí veio o 10. Se a gente fosse seguir nessa, o 11 tá ferrado. Né? Porque o 10 foi realmente muito utilizado durante muito tempo, né? Foi grande parte das pessoas hoje já conhecem o acesso ao Microsoft durante o 10 e o 11. Se a gente seguir nessa questão, a gente sabe que de repente o 11 não vai ter tanta coisa assim. Mas eu acho que isso mudou muito, né? Hoje a Microsoft entrou num sistema muito interessante, né? De você ver, durante longos anos o Windows 10 foi sendo aprimorado e de graça, né? Você não pagava por essa questão de atualização do sistema, né? Então, cada vez eles iam atualizando, melhorando alguma coisa, ouvindo, né, corrigindo. Esse daqui lançou numa atualização do 10.2 e na 10.4 já foi corrigido. Então, assim, eu acho que isso daí deu uma visão muito diferente da Microsoft dessa maldição aí de um sim e um não. Então, acredito que o 11 vai ter muito mais, digamos assim, isso vai me lembrar um antigo chefe nosso, que é muito mais capilaridade. Capilaridade. Que era capilaridade. Então acho que ele vai ter muito mais ver coisas no mercado, assim, pessoas entrando, né, do que tendo um pouco mais esse pé atrás. Renan Peixoto, deixa eu te fazer uma pergunta que acho que é a pergunta que acaba norteando tudo em relação ao nosso papo aqui sobre Microsoft e Windows 11. O que pode querer mais uma empresa que já detém, a bem dizer, 100% do mercado? Porque, de certa forma, a gente não olha para a Apple como uma concorrente. A Apple é muito mais uma concorrente dos fabricantes de hardware. Uhum. A Apple é uma concorrente da Samsung, da Sony, das marcas da HP, das marcas que produzem desktop ou de notebook. No mercado PC, a Microsoft domina absoluta. Você tem um outro aí com Linux, mas é nicho. Normalmente isso vem só no produto para dar uma desafogada ali na questão do preço. Para você baixar preço, você não traz o produto embarcado com o Windows. Mas a galera vai querer, vai botar o Windows, vai migrar para o Windows de qualquer maneira. Se não for oficialmente, vai ser com a pirataria. Então, eu acho interessante isso, que apesar da Microsoft ter o domínio desse mercado,
por completo, ela não deixou, isso ela já tem há muito tempo, né? Não é de hoje. A gente está falando aí que ela tinha concorrentes mesmo para valer na década de 90, ela não tem mais esses concorrentes há muito tempo. Então, vamos botar aí que há pelo menos 20 anos, dos anos 2000 para cá, ela não tem mais nenhum concorrente relevante. E ela não deixou que isso a impedisse de buscar as melhorias e as atualizações do Windows. Então, além de manter o sistema relevante, a marca relevante, que é o que ela vem fazendo, mas ela traz, de fato, melhorias, ela vem fazendo os upgrades no sistema. E como você disse muito bem, ela não conseguiu entrar no ambiente mobile, mas ela vai usar o Windows para, de certa maneira, trazer uma integração com o ambiente mobile, né? Porque tem uma questão aí de você poder rodar aplicativos Android dentro do Windows 11 por meio de uma gambiarra lá com a Amazon, que até agora eu não entendi do ponto de vista técnico por que tem que entrar pelo ecossistema da Amazon para instalar os aplicativos Android, mas fato é que você vai poder rodar vários dos aplicativos Android dentro do seu PC. E fora isso, a integração com o Xbox que você já trouxe aí. Então, o que pode querer uma empresa que já dominou, no caso de desktop e notebook, ela já dominou por completo em relação ao sistema operacional? Quer dizer, ela já não tem mais nenhum concorrente relevante. Assim, eu gosto de pegar sempre esses exemplos, eu gosto de pegar um exemplo do que é o WhatsApp, né? A gente tem outros aplicativos, há quem diga melhores, né, do que o WhatsApp e tal, mas é aquilo, o WhatsApp ele tem ele já é consolidado, mas o que ele faz? Ele não fica para trás. Então assim, toda hora ele tá lançando uma coisinha nova, tá melhorando, tá aqui, tá ouvindo, tá falando, tá atualizando, trazendo uma funçãozinha nova. Foi uma foto que agora já tá igual ao Instagram, que some, já é uma, sabe? Então coisas assim. Então assim, quando você chega no topo, a tendência é que às vezes algumas empresas vão relaxar. Cheguei aqui. E aí o que Steve Jobs dizia, que era, quando você chega lá, é muito mais difícil você se manter do que você chegar. E aí, esse é o ponto, eu acho que agora, né? A Microsoft tem que sempre manter e trazer cada vez mais. Eu acho que, tipo, essas integrações com as outras questões, como a gente falou, do Xbox, né, de integrações que ele está tendo agora com o aplicativo Android, por exemplo, é uma forma de, assim, cara, estamos olhando lá, não estamos deixando, não está fazendo um pouco, isso daí é aquela coisa um pouco que a Apple ainda tem muito, né, tipo, muito, muito fechada, e aí eles estão, olha, não, primeiro que a gente tem o Xbox, funciona bem aqui, vamos trazer isso para dentro, nosso guarda-chuva. E o Android, pô, se você tem um aplicativo, isso já tem no Windows 10, né, já tem um espelhamento, alguma coisa assim que você consegue ver, uma coisa assim, ainda, você vê que ainda é uma coisa meio beta, né, eu acho que isso daí, talvez no 11 vai ficar melhor. E eu acho que esse é o ponto, assim, é você chegar no topo e conseguir se manter ali, você não deixar a peteca cair, você tá vendo que assim, cara, hoje o mercado ele é avassalador, né? Então assim, se você tem daqui a pouco você deixa um sistema novo vir, que ele vai ter muito mais integração, sei lá, vamos pensar aí que vai ser um sistema que ele é totalmente aberto, que vai dialogar com Android, com iPhone, com tudo, ele vai ser um hub, na verdade, vai ser uma parada que, sei lá, vai vir com holograma e tal, tipo, cara, porra, cadê? Assim, o que se faz hoje que se cria um novo produto, né? As lacunas que o líder deixa. Então, assim, se hoje o líder de mercado ele deixa várias lacunas, você começa a ter outros produtos que estão explorando aquelas lacunas dele. Então, acho que é isso que a Microsoft agora está trabalhando, não tirar essas lacunas para que ela continue se mantendo interessante e no topo. Será que a gente poderia dizer, Renan, que talvez a principal ameaça para o Windows hoje não sejam exatamente outros sistemas operacionais que possam surgir dentro da arquitetura PC, mas sim aparelhos hardware diferentes que possam vir de outros segmentos. Por exemplo, durante algum tempo, uma boa parte da galera acreditou que os tablets poderiam tomar o lugar dos notebooks. Isso não aconteceu, né? Mas durante um tempo o mercado foi nessa onda. Assim, olha, os tablets vão comer parte do mercado de notebooks e laptops. Então, talvez a principal ameaça para o Windows não seja exatamente um outro sistema que rode no PC, mas o fato de um outro hardware, que ainda não é o tablet,
mas que pode ser o tablet, uma futura versão dos tablets, que venha de fato a ter um nível de funcionalidade tão completo quanto de um notebook. E, na verdade, a nível de potência, hoje os tablets, alguns modelos aí, são tão potentes quanto os notebooks top de linha, né? A nível de potência, de processamento. O que eles não são práticos. Você não tem teclado, tem mouse, não... Vá abrir você 2, 3 planilhas de Excel ali num tablet e você vai ver o inferno que vai ser para você trabalhar. Né? Mas se um outro dispositivo, onde é que eu estou querendo chegar? Se um outro dispositivo começar a tomar o lugar dos computadores hoje, a nível de uso para trabalho, por exemplo, aí talvez o Windows estivesse ameaçado, porque eu não acho que vai surgir um outro competidor a nível de sistema operacional dentro da arquitetura PC. Seria mais provável um outro tipo de hardware começar a tomar o lugar dos PCs, sabe? E aí você falando, eu estava lembrando aqui, cara, não é só o mobile, não. Você tem automação residencial e de integração com Alexa e com outras coisas que a gente já até tratou aqui em episódios passados, o quanto o Windows está preparado para ocupar esse espaço e não deixar que um outro hardware, mas que vai vir com outro software, ocupe uma parte desse espaço, entendeu? Porque Não, eu achei interessante. Teu ponto de vista é muito interessante, realmente. Eu acho que não seria software, acho que seria talvez um hardware. Mas, assim, pensando... Não sei, aí é um exercício aqui de viajar, né? Assim, vamos viajar, pô. Nosso papel vamos é esse. Viajar. Eu acho que o que eu acho, assim, que de repente, não vou dizer tomar, mas acho que estaria alguma coisa assim, é a inteligência artificial, né? A gente tem aí já computadores que a gente chama de computadores quânticos, né? Ou seja, que são computadores hoje que já não... Hoje a gente tem os computadores binários, né? Assim, 0 e 1. E os quânticos ficam entre 0 e 1. É um negócio realmente fora da cabeça, assim. Fazem cálculos extremamente mais rápidos do que um computador normal e tal. Então, talvez esse seja o futuro. Acho que aliado a isso e aliado a uma inteligência artificial, a gente obviamente deve ter o fim da humanidade, provavelmente. Seria a vingança da IBM em relação ao Bill Gates. A vingança, que assim, a IBM nesse campo está muito mais à frente, né? Ela já tem um computador quântico, acho que a Google também tem, e a Google ainda tem essa coisa que eu falei aqui, ela já está criando uma inteligência artificial e tal, até seu dia saiu um artigo sobre isso de um ex-funcionário falando. Então assim, acho que se a gente fosse pensar, eu pensaria em algo assim, tipo, de repente esses tais computadores quânticos chegam a um nível de você conseguir diminuir ele de tamanho, porque hoje o computador quântico é o que o computador era há 50 anos atrás. Ainda é um negócio enorme, que demanda muita energia, é gigantesco, né, faz um cálculo absurdo, e à medida que o tempo vai passando, eles vão conseguindo diminuir. Então, se eu fosse dizer hoje, eu chutaria um computador quântico alinhado a uma inteligência artificial, mas eu chutaria algo nesse sentido. Eu acho que seria interessante, porque se acontecer, e no caso for a IBM, né, seria a retomada da IBM. Todo mundo aí conhece a história clássica aí do tio Bill Gates vendendo para a IBM um sistema que ele não tinha, aí ele corre lá para comprar do outro programador que ele conhecia, e no final das contas ele acaba sendo um pouco responsável pela grande crise que a IBM viveu, né, na medida em que o foco dele fica no software, e o software passa a ser acessível a qualquer fabricante, e a IBM não tinha patenteado a arquitetura PC, então todo mundo começa a fabricar peça e qualquer um pode montar o seu computador. Então a IBM, né, ela já não tinha mais os mainframes, os computadores que ocupavam o andar inteiro, e no mercado de microcomputação ela não conseguiu se estabelecer. Apesar dela ter inventado o PC, ter desenvolvido o personal computer, né, a arquitetura tecnológica do PC, seria quase com um enredo de seriado no Netflix, né? Depois de algumas décadas, a IBM, agora sim, computadores quânticos, inteligência artificial, e não será mais o Windows, voltaremos com o S2 Warp. Né, Não,
acho que esse é um ponto realmente interessante, né, do que pode se acontecer se isso viesse a chegar nesse ponto. Como a Microsoft trabalharia, assim, né, nesse sentido. Então, a gente... seria uma coisa realmente interessante de se ver, assim, como a Microsoft se comportaria nesse sentido. A gente está falando de uma coisa acho que talvez vai acontecer daqui a 50 anos, né? Então, até lá, claro que de repente a coisa começando a diminuir de tamanho, já chegando num patamar, aí de repente a Microsoft vai olhar, opa, se eu não me adaptar aqui, eu vou ficar para trás, vai dar ruim. Então, talvez isso aconteça até lá, mas eu acho que esse, assim, olhando assim agora, dessa forma, acho que realmente, acho que o futuro eu consigo ver esse tipo de computadores aí que vão tomar, talvez realmente como hardware, totalmente exercício de futurologia, gente. Né? Sim, total. E isso se a própria Microsoft também já não está trabalhando nesse tipo de computador, né? Olhando para esse futuro. Porque a gente não sabe o que seria o mínimo que se espera, né? Acho que tanto a Google já trabalha, né? A IBM já tem um computador, já está em funcionamento e tal. A Google também já tem um computador em funcionamento, que aí é uma parada assim, que se realmente a gente viesse a conseguir diminuir isso, né, a gente teria uma nova era de computação, que aí seria aquela coisa realmente muito futurista, né? Seria algo realmente ainda não muito imaginado por nós. Bacana. Um ponto legal da gente ressaltar, Renan, eu tô rindo aqui porque você falou dessa nova era da computação e eu tô pensando no nosso amigo Marquinho lá, perdido nos seus capacetes de realidade virtual. Mas depois eu tô querendo falar disso, mas depois a gente vai ter um programa para falar sobre isso. Mas o interessante, o Renan, que a Microsoft, ela sempre usa o Windows para integrar suas demais soluções e acabar meio que deteriorando ou dominando por completo a competição em outras categorias de produto. Foi assim com navegadores, quando ela acabou com o Netscape, quando ela incorporou o Internet Explorer no Windows. Depois ela arrumou um competidor à altura com o Google Chrome. E aí ela não conseguiu mais parar ali. Aí você tem o Mozilla, também Firefox, mas durante um tempo ela dominou a navegação. Eu acho que esse é o ponto bacana que eu falei lá atrás, né? O que era? Aquilo que eu falei. Era o Internet Explorer, era o líder que tinha um monte de lacunas que a Google olhou e falou, cara, se eu acertar isso daqui... E o que ele conseguiu? Eles acertaram e ainda é hoje um dos navegadores mais utilizados no mercado. Apesar do, por exemplo, o Edge hoje, né, que é o novo navegador do Windows, usar o Chromium, né, por a máquina que tem por trás. Mas, assim, é aquilo que a gente falou, cara. Tem algumas coisas aí, a Microsoft deu muito mole e aí foi, cara, tomada espaço para outras ferramentas, né? Bom, obviamente que o predomínio dela com o Windows ajudou a consolidar o seu pacote Office. Ela já tinha muito sucesso com o Word, mas aí com o Office ela dominou, né? Foi aquele rolo compressor. Hoje ela traz novamente integrações. Ela está integrando ali o próprio Teams no ambiente do Windows. Você não tem mais os... ela vai tentando integrar tudo justamente porque ela sabe que o PC, o computador, né, desktop ou notebook, ainda é o principal hardware de processamento de uma pessoa, de uma família. Você pode até ter um tablet, você certamente tem um smartphone, mas não, o smartphone talvez hoje comece a ocupar esse lugar. Determinadas funções você processar por ali, porque você não usa mais o computador, é mais prático você usar o smartphone. Então, para comprar alguma coisa na Amazon ou num outro e-commerce qualquer, você abre direto o teu smartphone, que é muito mais rápido. Para fazer uma transferência bancária, você já não vai acessar pela web, você pega o teu smartphone, que vai ser muito mais prático e talvez também muito mais seguro. Eu acho que essa é possivelmente a preocupação da Microsoft, né? O quanto esses outros hardware, aos pouquinhos, eles vão pegando parte das funções que antes seriam executadas por um computador. E aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio que a Microsoft, né, já tem desde lá dos anos 90,
no meu entender, ela vai tentar fazer a mesma coisa agora com o mercado de games. Ela já tem o Game Pass. Se você já usa o Windows 10, você tem dentro da loja da própria Microsoft, aqui da Microsoft Store, você tem já muita opção de jogo. E com o Game Pass, com a integração com o sistema Microsoft, com o sistema Xbox, que na verdade o Xbox, desde o seu modelo original, eu lembro que a galera já falava isso, é um PCzão, né? Dentro de uma carcaça de videogame. Mas a arquitetura ali é de PC, tanto é que a galera sempre usou aqueles Xbox modelo antigo muito para rodar emulador, né? Porque se dizer, isso aqui é um PC, cara, dá um jeito aqui de instalar o emulador, ele vai rodar numa boa. E aí ela dá um golpe em 2 players de segmentos diferentes de uma única vez. Porque, veja, não é quando eu te mandei o negócio, olha, chute, golpe baixo, né? Na Sony, golpe baixo é maneira de dizer, mas um chute nos Países Baixos da Sony e um chute nos Países Baixos da Steam, que é hoje o maior hub de games para quem joga em computador. Né? Em segundo lugar, se eu não me engano, está a Epic. Mas a Steam, se eu não me engano, está em 60 ou 70 milhões de usuários ativos. E aí você transformar o PC numa extensão do Xbox e você poder usar o Game Pass ali e começar a jogar um em um, terminar em outro, e ter uma experiência a nível de games tão boa quanto você teria num console, que é um hardware dedicado só para aquilo. Se eles conseguirem, de fato, replicar essa experiência dentro do PC, que eu acho que eles vão conseguir, porque hoje, se você usa Steam, você tem lá uma opção lá na Steam, que eu esqueci o nome agora, meu Deus, que ele abre um ambiente como se fosse, como é que é PSN, um ambiente desse de qualquer console, né, para você escolher os jogos, para você navegar com o controle. Então é muito próximo já. Claro que tem suas travadas, de vez em quando o antivírus aparece, ele surge na tela, né? Você não tem uma navegação 100% dedicada ali ao ambiente de jogos, mas já é muito próximo ao que você tem de experiência quando você liga um console desses, do PlayStation 2, PlayStation 3 para cá, todos eles têm uma interface nesse sentido. Olha que arma poderosa que a Microsoft traz para dar uma chacoalhada também nesse mercado de games. Eu acho que essa integração ela é algo poderosíssimo, cara. Eu vou te falar, eu já estava com vontade, já era minha intenção, a gente até conversou sobre isso outro dia. Você falou assim, a hora que regularizar os estoques, baixar um pouco esse preço, eu vou investir num PS5. E eu falei para você, tô mais interessado no novo Xbox. Que é a central eterna de entretenimento que tem na sua casa. Sim. Conjugar esses dois ambientes é louco, né? Sim, assim, eu acho que realmente é uma integração, cara, muito boa. Mas é aquilo, é uma integração boa, os jogos são bons, mas acho que ainda vai ter. Aí que vai depender muito do que a Valve vai fazer com a Steam pra melhorar esse ambiente. Porque assim, agora ele olhou e tipo assim, cara, no retrovisor tem a Epic e lá atrás você tá vendo um carrinho verde com um X vindo assim, você tá a 100 o carrinho tá vindo a 120, mano. Então assim, opa, agora tem uma parada aqui atrás e o negócio tá vindo com força. Então vai depender muito da Valve do que ela vai fazer. Mas assim, foi aquilo assim, a gente tá falando de uma coisa que é muito interessante, mas ao mesmo tempo é meio óbvio, né? Era uma coisa que a Microsoft já tinha que ter tentado fazer. Claro que a gente entende que talvez tenha tido uma limitação de tecnologia, mas assim, assim, juntou, cara. Hoje a mentalidade da Microsoft tá muito boa, tá isso. Estamos integrando tudo que a gente pode debaixo aqui do nosso guarda-chuva e botando tudo dentro do Windows, né? Então, assim, eu achei muito bom essa questão. Eu vi aqui também. Tem outras questões, assim, claro que além da interface sempre tem uma mudança de design e tudo mais. Eu até vi algumas imagens que a barra ficava mais no meio do que mais para a lateral esquerda, como é hoje, como sempre foi, na verdade.
E algumas diferenças, assim, parece que agora vão ter aqueles retornos dos widgets, né, que isso tinha aqui um pouco mais no Windows 8, e agora eles estão trazendo isso para o Windows 11, que, assim, para alguma outra coisa, de repente um clima, uma nota, sei lá, uma notícia, eu acho que é um pouco mais, acho que de repente aí, talvez com o tempo se cria aí, o mercado consiga criar uma utilidade mais forte para os widgets. Integração com os aplicativos da Android, mas isso só vai ser liberado no ano que vem, não agora, nesse lançamento, né? E tem outras coisas também, como você falou, né? E que são ligadas ao que o Auto HDR também é uma coisa muito boa. Quem joga consegue perceber, assim, eu mesmo tenho aqui na minha televisão certos jogos que ficam muito escuros, eu tenho uma certa dificuldade de enxergar. Então acho que isso daí já é uma coisa muito boa também. E tem outra coisa, é o recurso também, que é o Direct Storage, né, que ele vai otimizar o desempenho e permitir que a GPU tenha acesso rápido ao SSD do computador, que assim ele vai diminuir a carga de trabalho do processador. Então assim, mas o que ele está falando é, você vai aumentar o desempenho do teu computador sem precisar comprar uma peça nova. Claro que, como você falou, né, aí tem outras coisas assim, que tem fotos, Paint, explorador de arquivos, tudo com uma cara nova, uma taxa que também tem de atualização dinâmica, né? Que o DRR, que é a sigla em inglês para a tela. Então, com essa funcionalidade, o computador ele pode fazer o jogo trabalhar com uma taxa de 120 Hz e diminuir essa frequência para 60 durante o uso do navegador, por exemplo, né? Então, assim, são coisinhas que, cara, se você olhar assim, mas que é uma diferença? Poucas, de design, tal, mas por fora, por dentro da arquitetura nova do Windows, tem muita coisa legal aí que foi lançada. E, claro, vai vir muito mais aí, porque como a gente falou, eles vão, cada vez sempre tem uma atualização gratuita, que isso vai melhorando o sistema, né? Cada vez, vamos ouvir no feedback. Então, esse daqui foi assim, por que isso aqui, o que funcionou? E o que não funcionou? E aí eles vão trabalhando, que isso também é uma coisa muito legal. Porque no final das contas, o Windows 11 não é nenhuma revolução, né? Não é algo totalmente diferente. Mas você tem uma série de melhorias que, como você trouxe aí, eu acho que a questão do widgets é interessante, porque você tem funcionalidades ali que você acessa rápido, mas não é nenhuma revolução. Para quem tem o Windows 10, já está funcionando bem, tanto é que o artigo que a gente citou, o nosso amigo lá, o título do artigo é Windows 11, apenas diga não. Né? Que é justamente se era que vale a pena de início correr para atualizar para o Windows 11. Cara, assim, acho que eu achei um debate interessante, né? Como a gente falou lá no início do programa, muito se tem isso quando um software novo é lançado, né? Fica-se muito naquela, não vou, pego, não pego, né? Eu acho que isso daí hoje é aquilo. Qual é a sua necessidade, né? Primeiro que a gente tem que levantar. Primeiro, necessidade realmente se tem. Eu acho que é sadio você dar um tempo para você ver reviews, como é que está funcionando e tudo mais. Eu acho que é interessante. Eu lembro que na época que eu tinha o Windows 8.1 e foi para o 10, eu mudei logo. Eu sei porque eu gosto de ver novidades. Eu acho que é uma parada que eu gosto muito. E não via muitos problemas. Não vi. Como diz o autor do artigo lá, você gosta de continuar batendo a cabeça na parede, né? E eu não tive grandes problemas, assim. Sempre vai ter alguém que vai dar algum problema, porque é aquilo, como a gente falou, o sistema é mas o hardware é composto por 300 peças diferentes. Isso daí pode dar um impacto, com certeza. E aí a gente entra nesse debate, né? É interessante mudar agora? 2. Quais os PCs vão rodar ou não? Isso daí a gente já está vendo que... Esse é um ponto, porque tinha uma questão de placa-mãe, não é? De um recurso da placa-mãe. São duas coisas. Tornava incompatível. Na verdade, não é nem de placa-mãe, é de processador. Então, assim, os chips não é compatível. O Windows 11 ele não é compatível com os chips da Intel e da AMD, lançados antes de 2017. Ou seja, o meu notebook antigo, que eu usava aqui em casa, não seria mais... Já está fora. E além disso, é necessário um computador que tenha um módulo de segurança do tipo TPM. Né? Isso aí mesmo, isso aí que a galera estava comentando bastante.
O que é isso, né? Eu até fiquei pensando, cara, computador com TPM, Jesus Maria José. E assim, o TPM é uma tecnologia implementada como um componente, né, em uma plataforma de computação confiável, como um computador, tablet ou telefone, para dar suporte aos cenários de privacidade e segurança que o software sozinho não é capaz. Informação essa que está constando lá no Tecnoblog. Basicamente é uma tecnologia que mostra que aquele computador ele é confiável ou não, né, para fazer você receber essas informações. Então são 2 pontos. Um, você tem o chip, outro, você tem esse TPM, e você, além de tudo, como sempre, né, óbvio, você tem as exigências mínimas, né, que vão aí um processador de pelo menos 1 GB com 2 núcleos de 64, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, uma tela de HD 720 maior que 9 polegadas e um chip gráfico compatível com DirectX 12 ou superior com o driver WDDM 2.0. Então assim, são 3 coisas aí que se deve levar em conta. Claro que eu acho que a gente vai bater muito aí são computadores mais novos. Então, quem comprou de 2018, 2019 para cá, vai ter uma facilidade muito maior. E é isso você gera naquele mercado, e isso é uma coisa que a gente para pensar aqui e vai ser um negócio interessante de se ver. Porque o que você está fazendo? Você está falando que hoje o maior sistema operacional do mercado está basicamente exigindo que você troque o seu computador um pouco mais velho. No mercado atual, que está passando por uma situação de escassez de chips. Então, assim, inclusive, a Apple reportou um prejuízozinho nessa semana por conta disso. Como é que vai ser o 2022 da Microsoft nesse sentido? É aquilo, vai ter uma necessidade, como o artigo que a gente comentou aqui do Computer World. É necessário? Não. O meu computador hoje roda tudo bem com o Windows 10? Com certeza. Então, cara, fica porque de repente a tua dor de cabeça para mudar vai ser maior. Se o seu não, assim, agora, se o seu computador é mais novo, é um computador de 2019, 2018, dentro dessa característica que eu acabei de falar, aí, cara, você muda que você não vai estar... Agora, realmente, uma galera que já tem um computador um pouco mais antigo, e eu tô dizendo assim, está em 2021, quase 2022 já, é um computador talvez de 5 anos, que aí a gente já tá falando de 2020, mais ou menos isso daí, 2017. Um pouco mais do que isso, que era o meu caso, meu computador era de 2015, já não ia entrar nesse rolo facilmente. Então, acho que tem essas 2 questões. Vai demorar muito a se ter uma... Como a gente geralmente vê, né, quando tem mudança de sistema operacional de celular, eu acho que essa curva de mudança vai ser um pouco mais lenta, talvez, justamente um pouco por causa disso. Só compensa mudar mesmo, Renan, quem vai comprar um computador novo. Acho que não é nem a questão da mudança. Sim. Você vai comprar um computador novo, obviamente você já vai comprar com Windows 11. Não faz muito sentido você comprar hoje um computador que, a menos que você não esteja investindo tanto, queira realmente pegar um computador mais barato, mas enquanto aí você busca um modelo mais antigo. Mas é aquilo, Garcia, você consegue perceber isso, o que aconteceu? Tipo assim, você vai pegar um computador novo. O computador novo, ele tem uma exigência de alguns componentes serem melhores. E no momento atual que a gente está vivendo com crise de partes eletrônicas. Então, assim, até de repente para você comprar um novo, não vai ser tão fácil assim. Você pode até vai comprar, mas é aquilo, você vai pagar provavelmente um preço muito mais caro, uma situação normal, porque a gente está tendo uma escassez de mercado, como a gente já vem batendo aqui nos últimos programas. Potencialmente gera uma desaceleração, né, para dizer o mínimo, nessa curva de adoção do novo sistema. Isso, exatamente. Renan Peixoto, eu sei que você está ansioso para ir correndo botar o seu capacete de realidade virtual, porque você não quer perder mais um minuto sequer da sua vida que não seja gastando seu tempo no metaverso, a internet que o Mark Zuckerberg vai poder chamar de sua.
Quais são as nossas considerações finais sobre Microsoft, estratégia agora com Windows? Enfim, as nossas considerações finais para a gente já caminhar para o encerramento do programa. Eu acho que, como a gente falou, eu espero realmente que o Windows 11 não entre na maldição do Windows, né? Não seja aquele sistema que ele vai ser, realmente não vai ter adoção por um problema de usabilidade, de tudo mais. Eu acho que acho que a Microsoft aprendeu muito com o Windows 10, assim, todos esses lançamentos, essas mudanças que foram feitas ao longo do Windows 10, isso deu uma visão para a Microsoft muito boa, então eu não acredito que a gente vai ter esse grande problema no Windows 11. O que a gente vai ter são esses que a gente acabou de falar, que não entra uma questão de usabilidade, mas entra uma questão de hardware, que é uma outra discussão. E eu acho que é uma mudança que a gente está vendo assim, muito bem-vinda, e a Microsoft realmente já começou a entender muito mais o papel do que ela hoje pode fazer com o Windows. Ou seja, ele pode realmente trazer aquele... como a gente já tem no iOS, né, nos materiais da Apple, seja o MacBook, com o tablet, com o iPhone, a Microsoft já conseguiu enxergar e já está implementando coisas nesse sentido. Claro que ela não tem toda uma gama de hardware como a Apple tem, mas ela já entendeu, tipo assim, cara, se eu juntar, como a gente falou que bateu e falou muito aqui na questão da integração com a Xbox, com melhorias de desempenho, com algumas outras coisas que estão por vir, a Microsoft conseguiu entender, falou, a gente tem aqui um sistema que a gente pode juntar ele com várias outras coisas, como a integração com o Android, e trazer muito mais as pessoas para dentro de casa novamente. Criar a plataforma. Como a gente já citou em outros episódios também, o camarada criar uma plataforma gigantesca, que já né? Se a gente pensar em tudo que a Microsoft oferece, já é uma plataforma gigantesca que às vezes não funciona da forma tão integrada quanto a gente espera que funcione. Mas acho que o Windows 11 é mais um passo aí nessa direção, e acredito que que a gente não vai, porque assim, pelo tempo que tem do download, né, a gente esperou aí mais ou menos um mês quase, e se tivesse que ser um desastre, o pessoal já estaria falando do desastre. Acho que não é o caso, é mais a questão que você colocou de demora realmente nessa adoção, porque a gente está no meio de uma situação complicada, e a própria Microsoft, quando ela opta por criar um sistema operacional que vai ter uma incompatibilidade com placas ou com processadores que foram produzidos há 3 anos atrás, ela já está sabendo que isso é um gatilho ali para ela empurrar a venda de hardware também para outros fabricantes. Mas se essa venda de hardware está prejudicada, ou pelo menos está mais acanhada por conta do momento atual e por conta da crise de microchips, programas que a gente já gravou aqui falando sobre isso, quem quiser escuta aí nos programas passados que tem um episódio inteiro sobre o tema, aí realmente ela sabe que essa é uma curva que tende a ser mais lenta ali, vai gotejar de início. Talvez nesses primeiros 2 anos, né? Talvez, acho que nem tanto, talvez só nesse primeiro ano mesmo, acho que talvez para o ano que vem as coisas já estejam bem mais normalizadas, porque também, quer dizer, você tem uma série de expectativas não atendidas, porque o mercado hoje quer bater recorde atrás de recorde. E aí também você joga as expectativas lá em cima, tem empresa aí valendo 1 trilhão, só que essas expectativas, para elas se consolidarem, você tem que ter uma série de pontos ali, todos eles encadeados e tudo acontecendo da maneira como foi previsto. E não é assim que funciona meio que o universo. Não sei se essas pessoas já perceberam, mas é óbvio que também nessa movimentação de especulação e sobe e desce de valor de mercado, muita gente ganha dinheiro, então, de certa forma, uma boa parte do mercado estimula esse comportamento, não o contrário, né, no sentido de refrear esse comportamento. Então, talvez uma boa parte dessa galera dê graças a Deus que os fabricantes, né, um anuncia o Windows 11 e diz que vai bater recorde, o outro anuncia o mundo alternativo, né, ele acha que o universo vai ser aquele filme do Spielberg, o Red Player Number One, né, e todo mundo com seus capacetes de Virtual Boy lá na cabeça, e aí o mercado vai à loucura, o outro manda carro para Marte, e aí o preço das ações sobe novamente, mas
na prática é isso, né? São mais bolhas, né? São mais ondas de especulação sobre o futuro, que aí qualquer também desafino nessa orquestra, aí o valor de mercado cai, o preço das ações despenca, porque está se buscando resultados o tempo todo muito, muito acima do que seria realista e razoável, pelo menos é a minha percepção. Então, o mercado que está extremamente acelerado, qualquer faísquinha, qualquer pequeno obstáculo é uma barreira, porque você é obrigado a frear, né, a máquina. Sim. E os caras estão mega acelerados. É como você pedir para um piloto de Fórmula 1, olha, agora aqui vou botar um quebra-mola aqui no negócio. O cara não quer, porque ele está a 350 por hora, ele não quer que tenha o quebra-mola. Mas, enfim, eu acho que é um pouco disso. Muito bem, Renan Peixoto, falamos aqui sobre Microsoft, sua estratégia, perspectivas futuras, falamos de futurologia, né? Acho que hoje abusamos do direito da nossa licença para sermos futurólogos, né? Hoje abusamos desse direito, mas eu acho que a discussão é boa, né? Porque pensar na Microsoft, como a gente falou mais cedo, não dá para imaginar hoje um competidor do Windows dentro desse ecossistema que existe. O competidor vai vir de fora, né? O competidor vai vir com outro sistema, com uma outra arquitetura, ou um outro tipo de hardware. E eu acho que esse vai ser o desafio da Microsoft daqui para frente, como ela lidar com todas essas outras plataformas gigantes que estão se formando. A mobile, a Amazon com automação, mais não sei o quê, e como ela vai lidar com tudo isso e garantir que o Windows continue sendo o principal hub de processamento de uma família ou de um indivíduo. Então, acho que esse, de fato, é o grande desafio que a gente tem, que a gente não, no caso, nem eu nem Renan, mas o desafio que a Microsoft tem para o futuro, e a nós cabe, como sempre, acompanhar o que está acontecendo e ver como é que a coisa caminha. Muito bem, Renan Peixoto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Talk to Biz Tech. Voltaremos dentro de algumas semanas com mais comentários sobre o mercado de tecnologia. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Que nada, meu amigo, sempre aí, precisando, estamos aí, próximas semanas aí um novo programa, e a gente já vai caminhando aí pro final do ano, né? Então a gente vai vendo aí alguns programinhas especiais aí, visto que já vai chegando novembro, no número de lançamentos, de novidades, cai bastante até o início do próximo ano, mas com certeza teremos aí bastante conteúdo aí para a gente debater aqui e deixar vocês sempre ligados nas novidades. Certamente. Muito obrigado, Renan, mais uma vez pela sua participação. Senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Podem nos adicionar, mandem sugestões de tema, mandem o feedback de vocês. É sempre muito importante, muito positiva essa troca. O Talk to Biz está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Em outras plataformas de podcast também. Outro dia a galera me perguntou, e eu só falo do Spotify, Deezer e Amazon, mas tem várias, né? Que eu falo as principais, não dá, são mais de 10. Né? Então, sim, nas principais plataformas de podcast da atualidade, você nos encontra, é só buscar por Talk, o número 2 e Biz. Também estamos no YouTube, sempre importante lembrar, nosso humilde canal no YouTube, onde disponibilizamos todo o conteúdo dos episódios em áudio e algumas produções em vídeo que a gente coloca por lá. Ou você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre aquele pedido, no final de todo episódio, eu repito, se você acompanha o nosso trabalho, curte o conteúdo que a gente produz por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre estratégia, sobre inovação, sobre o mercado de tecnologia com o Talk to Biz Tech a um número cada vez maior de ouvintes.
É isso, meus amigos. Meu agradecimento mais uma vez ao meu camarada Renan Peixoto e nos vemos na próxima. Um abraço. Até lá. Abraço.